Você já se sentiu preso? Como se a vida colocasse barreiras invisíveis ao seu redor, impedindo cada passo que você tenta dar. Talvez seja um peso no peito, uma sensação de que, não importa o quanto você se esforce, algo te segura. Um trabalho que não inspira, uma rotina que sufoca, ou até mesmo uma voz interna que sussurra dúvidas. Esse sentimento é universal, mas e se ele não for o fim da estrada? E se, em vez de uma prisão, isso for um teste, uma oportunidade para descobrir quem você realmente é? Os ensinamentos do mestre Shi Hengyi, enraizados na sabedoria milenar da filosofia Shaolin, nos mostram que os desafios não são correntes para nos deter, mas degraus para nos elevar. Hoje vamos explorar juntos como transformar esses momentos de aparente estagnação em um caminho de crescimento, disciplina e presença. A filosofia Shaolin, que Shi Hengyi transmite com clareza e profundidade, nos convida a enxergar os obstáculos de uma nova perspectiva. Ele nos ensina que o obstáculo não é o fim do caminho, ele é o caminho. Cada dificuldade, cada momento em que nos sentimos presos, carrega uma lição, uma chance de cultivar resiliência, de encontrar clareza, de nos aproximarmos de um propósito maior. Essa ideia pode parecer desafiadora no início, especialmente quando estamos imersos em nossas lutas diárias. Mas é exatamente nesse espaço de desconforto que a transformação começa. Shi Hengyi, com sua abordagem prática e espiritual, nos guia para reconhecer que os testes da vida não são punições, são convites para crescer. Neste momento você está sendo convidado a olhar para sua própria jornada e perguntar: o que esses desafios estão tentando me ensinar? Para entender como responder a esse convite, é importante conhecer a fonte dessa sabedoria. Mestre Shi Hengyi é o líder do Templo Shaolin Europa, na Alemanha, onde combina a tradição Shaolin com uma visão acessível ao mundo moderno. Nascido em uma família chinesa e criado na Europa, ele começou sua jornada no Kung Fu ainda jovem, eventualmente se dedicando aos estudos profundos da filosofia e prática Shaolin. Como mestre, ele não apenas ensina técnicas físicas, como o Qigong e as artes marciais, mas também compartilha princípios que transformam a mente e o espírito. Sua habilidade única está em traduzir práticas milenares para a vida contemporânea, ajudando pessoas de todas as idades a encontrar equilíbrio em meio ao caos. Em palestras e retiros, Shi Hengyi enfatiza que a verdadeira força não vem de evitar dificuldades, mas de enfrentá-las com coragem e consciência. O impacto de seus ensinamentos é evidente nos relatos de quem participou de seus workshops. Um profissional de tecnologia, por exemplo, compartilhou em um depoimento público como as práticas de mindfulness ensinadas por Shi Hengyi o ajudaram a superar a exaustão mental. Ele descreveu como, ao aprender a observar seus pensamentos, sem se prender a eles, encontrou uma nova perspectiva para lidar com prazos e pressões no trabalho. Esse é apenas um vislumbre do que Shi Hengyi oferece, ferramentas para navegar os testes da vida com serenidade e propósito. Seus ensinamentos ressoam porque falam diretamente às nossas experiências. Aquelas manhãs em que acordamos sem energia, aqueles momentos em que questionamos nossas escolhas, aquelas horas em que nos perguntamos se estamos no caminho certo. Agora, imagine-se diante de um desses momentos. Talvez seja hoje, talvez tenha sido ontem. O peso de sentir-se preso pode parecer esmagador, mas há uma verdade poderosa que Shi Hengyi nos lembra. Você tem o poder de mudar como responde a esses testes. Este vídeo é um convite para caminhar ao lado dessa sabedoria, para aprender como transformar os desafios em oportunidades de autoconhecimento e crescimento. Vamos mergulhar nos princípios Shaolin que podem iluminar seu caminho, oferecendo não apenas alívio, mas uma nova forma de viver, com presença, disciplina e intenção. E se você está pronto para essa jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que trará mais ensinamentos como este, diretamente inspirados na sabedoria de Shi Hengyi. Mas antes de aplicarmos esses princípios, precisamos entender por que nos sentimos presos. O que está por trás dessa sensação que nos faz parar? Shi Hengyi nos ensina que a resposta muitas vezes está em nossa mente,
nos padrões de pensamento que criamos e nas histórias que contamos a nós mesmos. Ao observar esses padrões com atenção, começamos a perceber que o que parece uma prisão pode ser, na verdade, uma porta. Uma porta que se abre quando escolhemos enfrentá-la com clareza e coragem. Vamos explorar juntos o que significa estar preso e como essa sensação, longe de ser um obstáculo, é o início de uma transformação profunda. Essa sensação de estar preso é algo que todos conhecemos. Talvez seja a exaustão de uma rotina que parece não levar a lugar nenhum, ou o peso de decisões que não sabemos como tomar. Você já olhou para a sua vida e se perguntou: por que não consigo avançar? É como correr em círculos, com a saída sempre fora de alcance. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que essa sensação, embora desconfortável, não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, é um teste, um convite para olhar mais fundo, para entender o que está nos segurando. A filosofia Shaolin nos mostra que a verdadeira prisão não está fora de nós, nas circunstâncias da vida, mas dentro, nos padrões da mente. E se a chave para a liberdade estiver em como escolhemos enxergar e responder a esses momentos, pense por um instante nas vezes em que se sentiu assim. Talvez tenha sido um projeto no trabalho que parecia insuperável, ou uma fase em que a motivação simplesmente desapareceu. Esses momentos têm uma forma de nos fazer sentir isolados, como se fôssemos os únicos enfrentando essa luta. Mas Shi Heng-yi nos lembra que essa experiência é universal. Em suas palestras, ele explica que a sensação de estagnação surge quando nos identificamos demais com nossos pensamentos e emoções. A mente cria a prisão, ele diz, mas também pode criar a liberdade. A sabedoria Shaolin nos convida a observar esses pensamentos sem nos prendermos a eles, como se fossem nuvens passando pelo céu. Ao fazer isso, começamos a perceber que o que nos prende não é a realidade em si, mas a forma como a interpretamos. Essa perspectiva transformou a vida de muitas pessoas que cruzaram o caminho de Shi Heng-yi. Um exemplo é um empresário de 38 anos que participou de um retiro no Templo Shaolin Europa. Em um depoimento compartilhado publicamente, ele descreveu como se sentia esgotado por anos de estresse no comando de sua empresa. A pressão constante o fazia questionar seu propósito, e ele chegou ao retiro sentindo-se preso em um ciclo de ansiedade e dúvida. Durante o programa, Shi Heng-yi o guiou em práticas de mindfulness e qigong, ensinando-o a pausar e observar seus pensamentos sem julgamento. O empresário relatou que, ao aplicar essas práticas, percebeu que sua sensação de estar preso vinha de sua resistência às incertezas do negócio. Ele aprendeu a aceitar o momento presente, o que lhe deu clareza para tomar decisões mais alinhadas com seus valores. Foi como sair de uma névoa, ele disse, acreditando a Shi Heng-yi a mudança em sua perspectiva. Essa história ilustra um princípio central dos ensinamentos de Shi Heng-yi. Os desafios que enfrentamos são testes que revelam nossas forças internas. Na filosofia Shaolin, cada obstáculo é uma oportunidade para treinar a mente e o espírito, assim como os monges treinam o corpo nas artes marciais. Shi Heng-yi frequentemente cita a impermanência como uma chave para essa compreensão. Nada na vida é fixo, nem a dor, nem a alegria, nem a sensação de estagnação. Quando nos sentimos presos, é fácil acreditar que esse estado durará para sempre. Mas ele nos ensina que, ao reconhecer a natureza transitória de todas as coisas, podemos encontrar liberdade. A dificuldade não é o problema, ele afirma. O problema é como você escolhe enfrentá-la. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para transformar um teste em crescimento. Mas como começamos a fazer essa mudança? Shi Heng-yi sugere que o caminho começa com a observação. Em suas sessões de meditação, ele guia os alunos a prestar atenção aos pensamentos e emoções que surgem, sem tentar mudá-los ou combatê-los. Imagine seus pensamentos como ondas em um lago. Eles vêm e vão, mas o lago permanece. Ao praticar essa observação, você começa a se desapegar da ideia de que está preso. Um aluno do Templo Shaolin Europa, uma mulher de 34 anos, compartilhou em um relato público como essa prática a ajudou a lidar com a insatisfação em sua carreira. Ela sentia que seu emprego não tinha propósito, mas, ao meditar com as instruções de Shi Heng-yi,
Percebeu que sua frustração vinha de expectativas rígidas sobre o que deveria ser. Ao observar esses pensamentos, ela encontrou espaço para explorar novas possibilidades, eventualmente mudando para um trabalho que a realizava mais. Essa ideia de observação está profundamente enraizada na filosofia Shaolin, que valoriza a clareza mental acima de tudo. Shi Hengyi explica que, quando estamos presos, muitas vezes é porque estamos lutando contra a realidade, resistindo ao que é. A aceitação, no entanto, não significa desistir. Pelo contrário, é um ato de coragem que nos permite ver a situação com honestidade e agir a partir de um lugar de equilíbrio. Em suas palestras, ele usa a metáfora de um rio. Se você lutar contra a corrente, você se cansa. Se fluir com ela, você chega ao seu destino. Essa aceitação é o que permite transformar a sensação de estar preso em um momento de aprendizado. Agora, quero convidar você a refletir por um instante. Pense em um momento recente em que se sentiu preso. Talvez seja uma situação específica, um conflito, uma decisão difícil, ou apenas uma sensação vaga de desânimo. O que essa experiência está tentando te ensinar? Shi Hengyi nos encoraja a fazer essa pergunta com curiosidade, não com julgamento. Pegue um caderno, se puder, e anote o que vem à mente. Não é sobre encontrar respostas perfeitas, mas sobre criar espaço para a clareza. Essa prática simples de pausa e reflexão é uma das ferramentas mais poderosas que ele oferece. Ela nos ajuda a ver que os testes da vida, por mais difíceis que pareçam, são oportunidades para crescer em sabedoria e resiliência. À medida que exploramos essa sensação de estagnação, começamos a perceber que ela não é o fim, mas o início de uma jornada. Shi Hengyi nos ensina que, ao observar nossos pensamentos, aceitar o momento presente e abordar os desafios com curiosidade, podemos transformar a prisão mental em um caminho de liberdade. A filosofia Shaolin nos mostra que cada teste carrega uma lição, e a forma como escolhemos respondê-lo define quem nos tornamos. Com essa compreensão, estamos prontos para mergulhar nas ferramentas práticas que Shi Hengyi oferece. Princípios que nos guiam não apenas a superar os testes, mas a usá-los como degraus para uma vida mais plena e consciente. Compreender que a sensação de estar preso é um teste já nos dá uma nova perspectiva. Mas como respondemos a esse teste? Mestre Shi Hengyi oferece ferramentas práticas e filosóficas enraizadas na tradição Shaolin, que nos ajudam a transformar desafios em oportunidades de crescimento. Seus ensinamentos não são apenas ideias abstratas. São princípios que podemos aplicar no dia a dia para cultivar disciplina, encontrar paz no presente e agir com intenção. Ele nos mostra que, ao abraçar esses testes com coragem e clareza, podemos não apenas superá-los, mas usá-los para construir uma vida mais alinhada com nosso propósito. Vamos explorar 3 pilares centrais de sua sabedoria: disciplina, aceitação e ação consciente, cada um oferecendo um caminho para transformar os obstáculos em degraus. A disciplina, para Shi Hengyi, é muito mais do que seguir regras ou rotinas rígidas. A disciplina não limita, ela liberta, ele diz em suas palestras. Na filosofia Shaolin, a disciplina é a base que nos permite manter o foco, mesmo quando a vida nos desafia. Pense nisso como o treinamento de um monge. Cada movimento repetido com precisão, cada respiração consciente, constrói uma força que transcende o momento. Shi Hengyi ensina que, ao criar hábitos intencionais, como meditação diária, prática de Qigong ou até mesmo uma pausa para refletir, criamos um espaço de estabilidade em meio ao caos. Esses hábitos nos ajudam a permanecer ancorados, mesmo quando a sensação de estar preso ameaça nos dominar. A disciplina, nesse sentido, é um ato de autocuidado, uma escolha de priorizar o que nos leva adiante. Um exemplo poderoso disso vem de um participante de um workshop no Templo Shaolin, Europa, um homem de 45 anos que compartilhou sua experiência em um relato público. Ele chegou ao retiro sentindo-se sobrecarregado por responsabilidades familiares e profissionais, com a energia drenada por uma rotina desestruturada. Durante o programa, Shi Hengyi o introduziu à prática de Qigong, uma série de movimentos suaves combinados com respiração consciente.
O homem começou a praticar 10 minutos todas as manhãs, seguindo as instruções do mestre. Com o tempo, ele relatou não apenas maior clareza mental, mas uma sensação renovada de propósito. Era como se eu tivesse encontrado uma âncora, ele disse. A disciplina de manter essa prática diária o ajudou a enfrentar seus desafios com mais confiança, provando que pequenos atos consistentes podem levar a grandes transformações. Você pode começar com algo simples. Experimente reservar 5 minutos pela manhã para uma prática de respiração consciente. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e foque na entrada e saída do ar. Não se preocupe se sua mente vagar. Apenas traga-a de volta à respiração. Zhiheng Yi enfatiza que a disciplina não exige perfeição, mas consistência. Com o tempo, esse pequeno hábito pode se tornar um refúgio, um momento em que você se reconecta consigo mesmo antes de enfrentar o dia. A disciplina, como ele ensina, é a ponte entre onde você está e onde deseja estar. E cada passo nessa ponte fortalece sua capacidade de responder aos testes da vida. Outro pilar essencial dos ensinamentos de Zhiheng Yi é a aceitação. Na filosofia Shaolin, aceitar o momento presente não significa desistir ou se conformar. É um ato de coragem que nos permite ver a realidade com clareza. Quando você aceita o que é, você ganha o poder de mudar o que pode, ele explica. Muitas vezes, quando nos sentimos presos, é porque estamos resistindo, lutando contra uma situação, um sentimento ou até mesmo contra nós mesmos. Zhiheng Yi nos convida a parar de lutar e, em vez disso, observar o momento com curiosidade. Essa presença nos dá a liberdade de responder com sabedoria, em vez de reagir com frustração. A aceitação, nesse sentido, é o fundamento de qualquer transformação verdadeira. Um aluno do templo Shaolin Europa, uma mulher de 40 anos, ilustra esse princípio em um depoimento compartilhado publicamente. Após uma perda pessoal significativa, ela se sentia paralisada pela tristeza e pela incerteza sobre o futuro. Durante um retiro com Zhiheng Yi, ela participou de sessões de meditação guiada que a ajudaram a enfrentar suas emoções sem julgamento. Ele a ensinou a sentar-se com sua dor, observá-la como uma visitante temporária, em vez de uma inimiga. Com o tempo, ela encontrou paz ao aceitar que a tristeza fazia parte de sua jornada, mas não a definia. Essa aceitação a capacitou a dar passos pequenos, como retomar hobbies e reconectar-se com amigos, que a ajudaram a reconstruir sua vida. Zhiheng Yi me mostrou que a paz começa quando eu paro de lutar contra o que sinto, ela relatou. Para ajudá-lo a experimentar essa prática, vamos fazer um breve exercício de meditação agora. Encontre uma posição confortável, com a coluna reta, e feche os olhos, se puder. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. E expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita isso por 3 respirações, notando a sensação do ar entrando e saindo. Agora, traga à mente uma situação em que você se sente preso. Não tente mudá-la ou julgá-la. Apenas observe-a, como se estivesse vendo uma cena em uma tela. Pergunte a si mesmo: o que esse momento está me ensinando? Permaneça com essa pergunta por um instante, sem pressa por respostas. Quando estiver pronto, volte sua atenção para a respiração e abra os olhos. Essa prática, inspirada por Zhiheng Yi, é uma forma de cultivar presença, permitindo que a aceitação abra espaço para novas possibilidades. O terceiro pilar é a ação consciente. Zhiheng Yi ensina que, enquanto a disciplina nos dá estrutura e a aceitação nos dá clareza, é a ação que nos move adiante. Pequenas ações consistentes criam grandes mudanças, ele diz. Na tradição Shaolin, cada movimento, por menor que seja, é feito com intenção. Isso se aplica tanto ao treinamento físico quanto às escolhas da vida. Quando nos sentimos presos, é fácil cair na paralisia ou na impulsividade. Mas Zhiheng Yi nos encoraja a agir com propósito, mesmo que o primeiro passo seja pequeno. A ação consciente não exige grandes gestos, exige apenas que você comece, com a intenção de crescer. Um empreendedor de 35 anos, que assistiu a uma palestra de Zhiheng Yi, compartilhou em um relato público como esse princípio mudou sua abordagem. Ele sentia que sua empresa estava estagnada, e a pressão para crescer rapidamente o deixava sobrecarregado.
Inspirado por Shi Heng-yi, ele começou a incorporar pausas intencionais em seu dia, usando 5 minutos para refletir antes de tomar decisões. Essas pequenas ações o ajudaram a identificar prioridades claras, levando a mudanças graduais que revitalizaram seu negócio. Aprendi que não preciso fazer tudo de uma vez, ele disse. Basta fazer a próxima coisa certa. Essa história mostra como a ação consciente, guiada por clareza, pode transformar até os desafios mais intimidantes. Tente isso hoje. Escolha uma área da sua vida onde você se sente preso e identifique um pequeno passo que possa dar. Talvez seja escrever uma ideia, fazer uma ligação ou reservar um momento para planejar. O importante, como Shi Heng-yi ensina, é agir com intenção, sabendo que cada passo é parte de uma jornada maior. Esses 3 princípios, disciplina, aceitação e ação consciente, trabalham juntos para transformar os testes da vida. O teste não define você, diz Shi Heng-yi. Sua resposta define. Ao integrar essas práticas, você começa a ver que os desafios não são barreiras, mas convites para se tornar uma versão mais forte e consciente de si mesmo. Agora que temos essas ferramentas, como podemos aplicá-las à nossa rotina moderna, com todas as suas demandas e distrações? Shi Heng-yi nos mostra que a sabedoria Shaolin não é reservada para monges em templos. Ela é para todos nós, navegando o caos do dia a dia. Vamos explorar como esses princípios podem se tornar parte da sua vida, ajudando você a responder aos testes com confiança e propósito. Os ensinamentos de Mestre Shi Heng-yi, disciplina, aceitação e ação consciente, são como uma bússola, guiando-nos através dos testes da vida. Mas como trazer essa sabedoria para o ritmo acelerado do mundo moderno, onde o tempo parece escasso e as distrações são constantes? A beleza da filosofia Shaolin, como Shi Heng-yi a apresenta, é que ela não exige que você viva em um templo ou abandone suas responsabilidades. Pelo contrário, ela se adapta à sua realidade, oferecendo ferramentas para encontrar equilíbrio em meio ao caos. Seja lidando com o estresse de um trabalho exigente, navegando as complexidades das relações pessoais ou buscando um sentido maior, esses princípios podem transformar a forma como você enfrenta os desafios diários. Eles nos mostram que os testes não são apenas obstáculos a superar, mas oportunidades para viver com mais presença e propósito. Considere os desafios que enfrentamos hoje. Prazos apertados, notificações incessantes, a pressão para estar sempre conectado. Esses fatores podem intensificar a sensação de estar preso, como se estivéssemos correndo sem chegar a lugar algum. Shi Heng-yi nos ensina que a resposta não está em lutar contra essas demandas, mas em trazer intenção para nossas ações. A disciplina, por exemplo, pode ser aplicada ao gerenciar o tempo. Em vez de ceder à distração de um celular, você pode reservar momentos específicos para verificar mensagens, criando espaço para o foco. A aceitação nos ajuda a lidar com o estresse, permitindo-nos reconhecer a pressão sem deixar que ela nos domine. E a ação consciente nos encoraja a dar passos pequenos, mas significativos, como pausar para respirar antes de uma reunião importante. Esses princípios, embora enraizados em uma tradição milenar, são surpreendentemente práticos para a vida moderna. Um profissional de tecnologia que participou de um workshop com Shi Heng-yi ilustra como esses conceitos podem ser aplicados. Em um relato público, ele descreveu como o estresse de longas horas de trabalho o deixava ansioso e desconcentrado. Durante o workshop, Shi Heng-yi o introduziu à prática de mindfulness, ensinando-o a fazer pausas curtas para observar a respiração e ancorar a mente. O profissional começou a incorporar essas pausas em sua rotina, reservando 2 minutos a cada hora para fechar os olhos e respirar conscientemente. Ele relatou que essa prática simples reduziu sua ansiedade e melhorou sua produtividade. Eu costumava me sentir preso em um ciclo de estresse, ele disse, mas Shi Heng-yi me mostrou que posso encontrar calma mesmo nas situações mais caóticas. Esse exemplo mostra como pequenas práticas Shaolin podem fazer uma grande diferença, mesmo em um ambiente corporativo exigente. A disciplina de Shi Heng-yi também ressoa em histórias de transformação mais profundas.
um homem de 42 anos, que participou de um retiro no Templo Shaolin Europa, compartilhou em um depoimento público como os ensinamentos do mestre o ajudaram a mudar de carreira. Ele trabalhava em um emprego estável, mas insatisfatório, sentindo-se preso por medo de arriscar algo novo. Durante o retiro, Shi Heng-yi o guiou em práticas de Qigong e meditação, enfatizando a importância de pequenos passos consistentes. Inspirado, o homem começou a explorar sua paixão por ensino, inicialmente dedicando 1 hora por semana para estudar pedagogia. Com o tempo, ele fez a transição para uma carreira como professor, encontrando um propósito que nunca imaginou ser possível. Shi Heng-yi me ensinou que a disciplina é o que torna os sonhos reais, ele relatou. Sua jornada mostra como a consistência, mesmo em ações modestas, pode abrir portas para uma vida mais alinhada. Outra história inspiradora vem de uma mulher de 29 anos que assistiu a uma palestra de Shi Heng-yi. Ela lutava contra a procrastinação, adiando constantemente um projeto criativo que significava muito para ela. Sentia-se presa em um ciclo de autocrítica, acreditando que nunca seria boa o suficiente. Durante a palestra, Shi Heng-yi falou sobre a aceitação como um ponto de partida. Você não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa começar. Motivada, ela começou a reservar 15 minutos por dia para trabalhar em seu projeto, aceitando que o progresso seria gradual. Em poucos meses, ela completou seu projeto, um livro de poesia, e o publicou. A aceitação me libertou da minha própria pressão, ela disse em um relato público. Essa transformação destaca como os ensinamentos de Shi Heng-yi podem capacitar ações concretas, mesmo em meio a dúvidas internas. Para ajudá-lo a trazer esses princípios para sua própria vida, quero compartilhar um guia prático de 7 dias, inspirado diretamente nos ensinamentos de Shi Heng-yi. Este plano é projetado para ser simples, mas poderoso, permitindo que você experimente a disciplina, a aceitação e a ação consciente em sua rotina. No primeiro dia, comece com 5 minutos de respiração consciente. Sente-se em um lugar tranquilo, inspire pelo nariz contando até 4 e expire pela boca contando até 6. Note como seu corpo se sente. No segundo dia, pratique a aceitação. Identifique uma situação que o incomoda e por um momento permita-se observá-la sem tentar mudá-la. Anote o que percebe. No terceiro dia, dê um pequeno passo em direção a um objetivo. Pode ser escrever uma ideia, fazer uma caminhada ou organizar uma tarefa. No quarto dia, repita a prática de respiração, mas adicione 1 minuto de reflexão. O que você aprendeu até agora? No quinto dia, foque na disciplina. Escolha um hábito pequeno, como beber um copo d'água ao acordar, e comprometa-se com ele. No sexto dia, pratique a ação consciente. Antes de tomar uma decisão, pause por 10 segundos e pergunte-se: isso está alinhado com o que quero? Finalmente, no sétimo dia, reserve um momento para refletir sobre sua semana. Anote como essas práticas afetaram sua perspectiva e defina um novo objetivo para a próxima semana. Esse plano não exige horas do seu dia, mas pede consistência e intenção. Como Shi Heng-yi diz, a mudança não vem de grandes gestos, mas de pequenos passos feitos com propósito. Experimente este guia e observe como ele começa a transformar a maneira como você responde aos seus testes. Quero também convidá-lo a fazer parte de uma comunidade de pessoas que, como você, estão buscando crescer através dos ensinamentos de Shi Heng-yi. Nos comentários abaixo, compartilhe qual teste você está enfrentando agora e como essas práticas podem te ajudar. Talvez seja um desafio no trabalho, uma meta pessoal ou uma busca por mais paz interior. Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E se você está gostando deste conteúdo, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar. Juntos podemos aprender e crescer aplicando a sabedoria Shaolin para viver com mais clareza e propósito. À medida que você começa a incorporar essas práticas, algo notável acontece. Os testes da vida começam a aparecer menos como prisões e mais como professores. Shi Heng-yi nos lembra que cada desafio é uma chance de nos conhecermos melhor, de cultivar a força que já carregamos dentro de nós.
A disciplina nos dá estrutura, a aceitação nos dá paz e a ação consciente nos dá direção. Com essas ferramentas, você não está apenas respondendo aos testes, está moldando quem você se tornará. E essa jornada, como Shi Heng Yi ensina, é o verdadeiro caminho para a liberdade. A jornada que percorremos juntos, guiados pelos ensinamentos de mestre Shi Heng Yi, revela uma verdade profunda. Os momentos em que nos sentimos presos não são o fim, mas o início de algo maior. Cada desafio, cada teste, é uma oportunidade para crescer, para descobrir a força que reside dentro de nós. A filosofia Shaolin, como Shi Heng Yi a transmite, nos oferece um mapa para navegar esses testes com clareza e propósito. A disciplina nos dá a estrutura para permanecer firmes. A aceitação nos ensina a encontrar paz no presente, e a ação consciente nos impulsiona a dar passos intencionais em direção aos nossos objetivos. Juntos, esses princípios transformam a maneira como vemos os obstáculos, mostrando que eles não são barreiras, mas degraus para uma vida mais plena. Lembre-se da ideia com a qual começamos. Você não está preso. Você está sendo testado. Essa perspectiva, enraizada na sabedoria de Shi Heng Yi, nos convida a olhar para os desafios com curiosidade e coragem. Pense nos momentos em que você sentiu o peso da estagnação. Talvez tenha sido uma dúvida sobre o futuro, uma pressão no trabalho, ou uma luta interna para encontrar equilíbrio. Shi Heng Yi nos ensina que esses momentos não definem quem somos. O que nos define é como escolhemos respondê-los. Em suas palestras, ele frequentemente repete uma frase poderosa: o verdadeiro mestre não é aquele que evita os desafios, mas aquele que os abraça com coragem e clareza. Essa é a essência da jornada Shaolin, e é um convite para que você se torne o mestre da sua própria história. Essa transformação não acontece apenas na teoria. Ela se manifesta nas vidas de pessoas reais que aplicaram esses ensinamentos. Um participante de um retiro no Templo Shaolin Europa, um homem de 50 anos, compartilhou em um depoimento público como os princípios de Shi Heng Yi o ajudaram a superar uma crise pessoal. Após anos sentindo-se desconectado de seu propósito, ele começou a praticar meditação e Qigong, seguindo as orientações do mestre. Essas práticas o ajudaram a redescobrir sua paixão por ajudar os outros, levando-o a iniciar um projeto comunitário que trouxe significado renovado à sua vida. Shi Heng Yi me mostrou que nunca é tarde para começar. Ele disse: essa história é um lembrete de que os testes da vida, quando enfrentados com intenção, podem nos guiar para caminhos que nem imaginávamos possíveis. Agora a pergunta é: como você responderá aos seus testes? Shi Heng Yi nos encoraja a começar exatamente onde estamos, com as ferramentas que temos. Você não precisa de condições perfeitas ou de grandes gestos. Um único momento de respiração consciente, uma pequena ação tomada com clareza, pode ser o início de uma mudança profunda. Pense no plano de 7 dias que compartilhamos. 5 minutos de respiração, um momento de reflexão, um passo em direção a um objetivo. Esses atos, por mais simples que pareçam, são sementes que, com consistência, crescem em transformações duradouras. Como Shi Heng Yi diz, a mudança não vem de grandes promessas, mas de pequenas escolhas feitas todos os dias. Cada escolha é uma oportunidade de moldar quem você está se tornando. Quero convidá-lo a agir hoje. Escolha um pequeno passo que ressoe com você. Talvez seja reservar 5 minutos para meditar, anotar um desafio que você deseja enfrentar, ou simplesmente pausar para perguntar: o que este momento está me ensinando? O importante é começar, sabendo que cada ação, por menor que seja, é um ato de coragem. E para apoiar sua jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você receberá mais conteúdos inspirados na sabedoria de Shi Heng Yi, que o ajudarão a continuar crescendo e enfrentando seus testes com confiança. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem e nos comentários conte-nos qual passo você dará hoje. Sua história pode inspirar outros a começarem suas próprias jornadas. À medida que você avança, lembre-se de que os testes da vida nunca terminam. Haverá novos desafios, novas sensações de estar preso,
novos momentos de dúvida, mas com os ensinamentos de Shi Heng Yi, você tem as ferramentas para enfrentá-los. A disciplina será sua âncora, a aceitação será sua paz, e a ação consciente será seu guia. Cada teste que você enfrenta é uma chance de se aproximar de quem você nasceu para ser. Uma pessoa resiliente, consciente e alinhada com seu propósito. Shi Heng Yi nos lembra que a jornada não é sobre evitar dificuldades, mas sobre aprender com elas, crescer através delas e usá-las para iluminar o caminho à frente. Essa é a beleza da filosofia Shaolin. Ela nos encontra onde estamos, com todas as nossas imperfeições, e nos oferece um caminho para a liberdade. Não a liberdade de uma vida sem desafios, mas a liberdade de viver com presença, de escolher como responder, de transformar cada teste em uma oportunidade. Você carrega essa liberdade dentro de si, e cada passo que dá, guiado por esses ensinamentos, a torna mais real. Então, siga em frente com coragem. Abrace seus testes, sabendo que eles não são o fim, mas o começo de uma versão mais forte e sábia de você mesmo. E como Shi Heng Yi nos ensina, o verdadeiro caminho é aquele que você cria com cada escolha consciente que faz.